Quer ouvir uma história sobre liderança e inteligência emocional? E mais ainda, uma história que fala sobre como vencer o medo ajudou uma pessoa a liderar e mudar a vida dele e a vida de pessoas que estavam ao redor dele? Então acompanhe esse vídeo aqui que eu acho que você vai gostar da história. Nós vamos falar sobre liderança e inteligência emocional. Você está vendo ali na tela. O casal aqui é o Moss Hills e a Tracy, que era sua esposa. Em 1991, esse casal eles faziam parte de uma banda que tocava num navio de cruzeiros chamado Oceans. O Oceans, vamos ver se aparece aqui o Oceans, ó, tá ali, ó. Esse navio fazia cruzeiros na costa da África do Sul. Naquela circunstância, naquela situação, eles estavam numa viagem de cruzeiro com 581 passageiros a bordo. E o papel do Moss Hills e da sua esposa Tracy era animar os passageiros com a sua música. A banda deles tocavam, né, a música no salão de festas, no convés. E um belo dia, o capitão do navio tomou uma decisão equivocada. Ele decidiu sair do porto para continuar o trajeto no meio de uma tempestade. Segundo o relato da época, haviam ondas de até 9 metros de altura. O capitão não deveria ter tomado aquela atitude, mas ele tomou, decisão equivocada. A pretexto de não atrasar a viagem, ele decidiu colocar em risco a vida de 581 passageiros. Bom, a viagem ia transcorrendo, quando de repente o Moss Hills, que tocava lá no salão de festas, ele percebeu que ele não estava vendo mais a tripulação. E ele avisou a esposa dele, ele falou: Tracy, continua tocando para animar aí o público, animar aí os passageiros, mas eu vou ver o que está acontecendo, porque isso não é normal. Quando ele sai, ele descobre que parte da tripulação estava baixando os botes salva-vidas numa baita de uma gritaria, avisando que os motores do navio haviam parado, que a casa de máquinas estava alagando e que o navio ia afundar. Para surpresa dele, ele conta no relato dessa história, que ele sobe até o deck de comando e ele chega lá, o deck de comando está vazio, não tem ninguém lá. E subiu ele, o mágico, mais um outro músico, e eles ficaram desesperados. Eles falaram: e agora? Eles descobriram ali com os últimos tripulantes que estavam fugindo que o capitão já tinha dado linha, já tinha fugido e deixado o navio à deriva e todos os passageiros entregues à própria sorte. E aí entra a história de liderança e de inteligência emocional. O Moss Hills, ele toma a iniciativa de assumir o comando do navio. Ele pega o rádio e começa a mandar aquela mensagem típica que a gente vê em filmes, Mayday, que é uma mensagem universal avisando: socorro, estamos em perigo, precisamos de ajuda. E a capitania, a guarda costeira da África do Sul entra em contato, dizendo: ok, quem é você, onde vocês estão, o que está acontecendo? E ele conta o fato que o navio estava à deriva, afundando, eles não tinham mais motor e que em pouco tempo o navio ia afundar, eles precisavam de socorro. E aí, inclusive, isso é uma história, dentro de toda a história, essa frase ficou famosa, porque a capitania pergunta para ele pelo rádio: qual o seu cargo dentro do navio? E ele responde: guitarrista. Ele não era capitão, ele não era marinheiro, ele não entendia nada de embarcação, ele sequer tinha treinamento para conseguir evacuar as pessoas do navio. Mas ele teve naquele momento iniciativa. Ele venceu o medo da situação e foi adiante. Ele assumiu uma responsabilidade que quem estava preparado renegou. Quem estava preparado, que era a tripulação, o capitão, o imediato, esses renegaram a sua responsabilidade, abriram um vácuo de liderança e o Moss Hills, então, venceu o seu medo diante de uma situação onde tanto ele, sua esposa e 500 e tantas pessoas provavelmente teriam morrido.
ele assume a responsabilidade. Conta a história que, enquanto a guarda costeira não chegava para resgatar, ele começou a colocar pessoas dentro dos botes salva-vidas e baixá-los. E ele consegue tirar cerca de 300 passageiros assim, organizando a subida nos botes salva-vidas. Só que chegou um momento em que o navio ele adernou, ele virou para o lado. Então metade dos botes salva-vidas já não davam mais para serem usados. Restavam ainda 200 passageiros dentro do navio, quando ele não conseguia mais retirá-los dessa forma. E foi então que ele avisou a guarda costeira que agora o restante do resgate teria que ser feito por helicópteros. E foi o que aconteceu. Helicópteros vieram e ele foi organizando um a um para saírem do navio, inclusive sua esposa sendo resgatada. E olha só essa imagem. Pelo menos da onde eu peguei lá, dizia que era imagem real, tá? Essa imagem que eu mostrei anteriormente aqui para vocês é a imagem real do navio adernando. Já com o navio de resgate próximo, mas esse navio já estava adernando. Esse sendo içado, segundo dizia o site, é o Moss Rios, sendo o último passageiro a ser retirado via helicóptero desse navio. Logo em seguida, cerca de 30, 40 minutos depois, o navio embocou e afundou. O que aconteceu aqui que eu decidi trazer essa história real, ocorrida há mais de 33 anos, hein? Foi em 91, há mais de 32 anos, quase 33 anos que isso ocorreu. Por que eu decidi trazer essa história aqui para a gente pensar nisso? Porque foi a atitude desse homem que não tinha o preparo para liderar, mas teve duas coisas importantes que ajudaram na sua liderança. E essas duas coisas, uma delas está muito relacionada à inteligência emocional, que é você vencer o medo. É comum que nós tenhamos medo das circunstâncias, dos desafios, dos problemas que muitas vezes a gente enfrenta. E aí entra a inteligência emocional para você brecar o medo. E olha, tem uma frase, eu coloquei aqui uma frase do Nelson Mandela, que ela faz todo sentido nessa situação e muito provavelmente em tantas outras situações das nossas vidas. Olha o que o Mandela disse certa vez: aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista este medo. Então, coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é a tua condição, a tua capacidade de, apesar do medo, se controlar e seguir em frente. Apesar do medo, tomar decisões. Isso é um ponto fundamental para pessoas que querem liderar ou para pessoas que querem... E eu não estou falando só de liderança em relação aos outros, é você liderar a sua própria vida. Uma característica de pessoas que lideram a si mesmo, suas vidas, que tomam o controle das suas vidas e influenciam positivamente também a vida dos outros, é a capacidade de tomar decisões. Para você tomar decisões, você, é claro, você terá situações que terá medo. Mas quanto mais preparado você estiver, quanto mais confiante em você e mais preparado, menor a chance de dar errado. Risco sempre haverá. Por mais preparado que você esteja, os riscos existirão. Só que se você deixar o risco crescer na sua mente, vai gerar mais medo. E o medo descontrolado paralisa. Conclusão? O medo descontrolado, o medo exacerbado é a principal causa de fracasso na vida das pessoas. E não porque elas erraram, mas simplesmente porque elas não decidiram, não fizeram nada, e não fazendo nada também é uma forma de decidir. Decidir não jogar o jogo, decidir não ir adiante, decidir não lutar. E, consequentemente, o resultado é certo, é o fracasso. Então esse foi o primeiro fator, o fator da coragem, que nada mais é do que vencer o medo. O segundo fator que ajudou o Moss Rios a assumir a liderança naquela situação e conduzir pessoas à segurança, a uma vida segura, afinal de contas ele salvou a vida dessas pessoas, o segundo fator é o que a gente chama de vácuo de liderança. Quem deveria ter assumido a responsabilidade não assumiu.
Quem deveria ter feito alguma coisa não fez. Inclusive, a história conta, ela registra que a tripulação depois foi processada por negligência. Eu não encontrei aqui as consequências do processo, o que foi de fato definido, mas o fato é que quem deveria ter assumido a responsabilidade e feito algo não fez. Então, estas são as grandes oportunidades para as pessoas se destacarem na vida. Talvez seja o seu caso. Provavelmente ao seu redor tem gente que deveria fazer alguma coisa e não está fazendo. Tem gente que deveria assumir responsabilidade e não assumiu, talvez tomados pelo medo. Quando a gente fala de trabalho, muita gente tem cargo de chefe, mas não tem espírito de líder. Espírito de líder é se colocar na frente, como eu disse, de preferência preparado. De preferência você se prepara antes. Mas em algumas situações não vai dar tempo de você se preparar. Ainda assim eu precisarei, a circunstância precisará de alguém que assuma a responsabilidade, que conduza, que seja o condutor dos demais que também estão perdidos. E aí esse vácuo de liderança é oportunidade para muitas pessoas se destacarem. Eu dou treinamentos, como vocês que me acompanham sabem, eu dou treinamentos aí há mais de 30 anos. Há mais de 20 anos, exclusivamente, eu vivo de treinamentos corporativos. E eu me lembro que, olha, um dos primeiros treinamentos que eu dei há quase 20 anos, ou melhor, há mais de 20 anos, isso que eu vou contar para vocês aconteceu em 98 ou 99, então faz mais de 20 anos, sem dúvida. Dando um treinamento, eu vi uma história de uma gerente de uma rede de lojas, que ela contou a história dela. Ela contou que ela havia acabado de entrar no emprego num shopping center do interior aqui do estado de São Paulo, e ela estava ali trabalhando junto com outras 7 ou 8 vendedoras. E ela era mais nova, tinha 1 ou 2 meses de casa, quando de repente a dona da rede de lojas, era uma rede com algumas lojas em vários shoppings do interior, chegou na loja e falou: olha, a gerente desta loja saiu de licença médica por problemas na gravidez e eu preciso de alguém para assumir a gestão, a liderança e a gestão da loja. E foi conversar com a vendedora mais antiga, a mais supostamente mais madura e preparada, e perguntou para ela: você gostaria de assumir a gerência? E a vendedora mais antiga, mais preparada, mais experiente, disse: eu ter que cuidar de gente afetada, de pessoas que dão trabalho, de diferença de caixa? Eu não, procura outro trouxa. Afinal de contas, é temporário mesmo, eu não vou ser gerente depois, então para que eu vou ter esse trabalho? E essa senhora que fez o curso comigo, ela contou que a dona da loja falou com essa mais velha, ela deu essa resposta, a outra deu a mesma resposta, a outra deu a mesma resposta, e no final das contas ninguém daquela loja queria. E a dona comenta assim: poxa, eu vou ter que achar alguém então de outra unidade para trazer para cá. Quando essa vendedora, que era jovem, nova de trabalho, falou: eu não tenho experiência, mas eu aceito o desafio. Eu topo liderar, eu topo assumir esse encargo. A dona então falou: ok, eu vou te preparar, uma semana te treinando e você toca a loja, sabendo que não é garantia, porque quando voltar a outra, a gerente de fato, ela vai voltar no posto dela. E essa senhora me contou durante o curso que depois que a dona foi embora, todas as outras vendedoras tiraram sarro da cara dela, dizendo: você é trouxa, pegou uma responsabilidade que não vai compensar, isso é um trabalho idiota, você não deveria ter feito isso, você vai ter um trabalho absurdo e não vai compensar, não vai valer a pena. Bom, resumindo, depois de algum tempo, a antiga gestora acabou tendo o seu bebê de forma segura, a criança nasceu bem, segundo ela, graças a Deus, nasceu bem, só que a gestora avisou que não voltaria mais ao trabalho porque ia passar a cuidar do seu filho. Então a dona da loja vai e efetiva essa vendedora nova que estava quebrando um galho como gerente, a efetiva como gerente daquela unidade, que era a maior unidade da rede. E ela passa a ganhar como gerente e ser chefe e líder de todas aquelas outras que ficaram desdenhando dela, dizendo que aquilo não valeria a pena, que era um trabalho que não compensava. E ela passou a ganhar mais do que as outras e gerenciar aquela operação. E quando ela me contou isso, ela já tinha bastante tempo nessa posição, mas ela contou que, parecido com a história aí do Moss Hills, num momento de dificuldade, num vácuo de liderança,
ela decidiu se comprometer, assumir a responsabilidade e, no caso dela, ela acabou colhendo os louros positivos porque ela foi efetivada e passou a ganhar muito mais como gestora daquela unidade. Vácuo de liderança é uma ótima oportunidade para aproveitarmos, para vencermos o medo e aproveitarmos as chances para nos destacarmos. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, esse daqui é o Moss Hills atualmente. Ele continua trabalhando em navios de cruzeiro até hoje, ele virou uma celebridade, as pessoas entrevistam ele conta as histórias, mas ele continua trabalhando nos navios de cruzeiro, contando essa história, tocando a sua guitarra, e esta frase dele, para mim, é marcante. Não sou invencível, mas se eu consigo superar isto, posso superar qualquer coisa. Se você consegue vencer um medo, vencer um obstáculo, então você é invencível, você vence qualquer coisa. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado da história. Se você pesquisar, você vai encontrar sobre a história dele. Ano passado saiu matéria em vários sites falando sobre os 30 e tantos anos deste fato que ficou marcado para a história. Dá uma pesquisada, dá uma lida lá, você vai gostar dos detalhes da história e a gente se encontra num próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, curte ele aqui e se inscreve no meu canal, ativa o sininho aí para acompanhar os próximos vídeos sobre liderança, sobre inteligência emocional, sobre comunicação e também a minha coluna na rádio, a minha coluna chamada Ressignificando a Vida, onde eu falo sobre reprogramação mental. Tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.